Uma vez eu assisti um vídeo de um. Era um vídeo de moto, assim. E aí tinha um áudio de fundo que o cara falava assim, gritando assim, sabe? Como se estivesse bravo. Mal eles sabem que eu conquistei isso sozinho, né? Mal eles sabem que eu luto todo dia sozinho. E quando eu chegar lá, eu também vou dizer que eu fiz sozinho. Eu não sei se essa narrativa ela é tão comum ultimamente, mas eu percebi que tinha muitos vídeos lá de. Tinha muitos comentários no vídeo de pessoas concordando com essa ideia. Ah, quando eu caí, ninguém me deu ajuda. Aconteceu isso, ninguém me ajudou. Quando chegar lá, realmente é isso, é sozinho, cada um por si, etc. Bom, eu devo discordar claramente disso, né? Não se conquista nada sozinho. Vamos pensar o seguinte, né? Até o seu chefe hoje, que você acredita que não te ajuda, que não te entende, etc. Se um dia você passar por esse processo, abrir seu próprio negócio e der muito certo, isso só foi possível porque você tinha um emprego do seu chefe chato que você julga. Porque se você não tivesse nenhum emprego, você não teria nem dinheiro para guardar para conseguir abrir o negócio que você abriu. Então percebe que geralmente esse movimento de não pedir ajuda, de querer conquistar esse sucesso sozinho, como eu disse, primeiro que ele não é possível, mas segundo, ele geralmente envolve um orgulho. Porque eu pedir ajuda, em outras palavras, ele está dizendo o quê? Anderson, eu sou incompetente nisso. Me ajude, por favor. O pedir ajuda envolve uma grande humildade. E aí eu vou perguntar: geralmente, quem tem orgulho demais e não pede ajuda, tem um problema específico. Geralmente não consegue fazer isso com duas pessoas específicas. E eu vou te dar exemplo. Na Bíblia, Jesus diz assim: sejam humildes como as crianças. Eu consigo ver que existe essa grande dualidade entre humildade e orgulho. Parece que são, eu vou dizer assim, antagônicos para mim. Quando a gente percebe essa humildade da criança que Jesus fala na Bíblia, vamos pensar o que, que envolve isso. Eu percebo alguns atributos da criança. Por exemplo, a criança não tem opção a não ser pedir ajuda. A criança não tem opção. O nenê tem que chorar, pedir ajuda. Ele não consegue limpar a própria bunda. O nenê ele tem que chorar para pedir mamar porque ele não consegue se alimentar, mano. O nenê tem que ser humilde e chorar para sim ser alimentado. Olha isso, cara, o nível de humildade. Mano, olha isso, a criança, vamos dizer, a criança já cresceu, ela tem que, mano, pedir pro pai para limpar ela. Tem que pedir pro pai e pra mãe para ele se alimentar. Mano, imagina hoje, você, 19 anos, eu, 23 anos, imagina só a gente ter que pedir para alguém alimentar a gente. Imagina só se a gente entrasse no restaurante e a nossa mãe começasse a dar aviãozinho na nossa boca. É absurdo, né? Pra gente 19, 23 anos. Então, por quê? Mas por que que é absurdo? Porque é algo que você espera, né? Não espera que aconteça com uma pessoa mais velha. Mas o que eu quero trazer é que até numa coisa essencial, que para um adulto seria um absurdo. Inclusive, muitos adultos, eu não sei se já viu alguém falando isso, mas eu já vi pessoas dizendo, cara, se eu ficar mais velho, idoso, e ficar numa cadeira de rodas, acamado, eu vou pedir para Deus me levar, porque eu não quero sofrer a humilhação de ter que ficar na cama. Eu não quero sofrer a humilhação de ter ver os outros limpando a minha bunda e dando comida na minha e dando banho em mim. Não quero sofrer essa humilhação. Olha isso, nível de. Mano, você acha que o bebê, a criança, mano, isso não passa na cabeça da criança. Você percebe que orgulho também é uma coisa construída, né? Que a criança não tem isso, velho. Ela chora, velho. Ela quer a parada, ela chora e ela pede. Então, uma coisa que a gente vai construir nesse orgulho. Então, a gente não era orgulhoso, a gente era humilde. A gente vai.
enchendo nosso coração de julgamento, de exigência e de mágoa, que geralmente a gente começa a ficar orgulhoso. E aí, ou seja, na mesma medida que a gente pede, geralmente, quando a gente é orgulhoso demais para pedir algo para as pessoas, é porque a gente não quer assumir que a gente é incompetente em algo, como um bebê se assume, para pedir ajuda. E isso geralmente envolve a dificuldade de você reconhecer essa necessidade em relação aos seus pais. No mínimo, você vai dizer, calma, mas meu pai, ele largou a minha mãe. Quando largou, né? Já é uma palavra ruim. Meus pais se separaram quando a minha mãe ainda estava grávida e o meu pai nunca trocou uma fralda minha, nunca me viu, só foi me ver a primeira vez com 23 anos ou nunca mais encontrei meu pai. Não conheço nem presencialmente meu pai. Nunca vi o meu pai presencialmente. Você vai dizer, Cal, o que que ele. Cara, você não consegue assumir que você precisa do seu pai para viver. Perdão. Que você precisou do seu pai para estar vivo. Porque ele te deu a vida, né? A menos que você tenha sido, né, como Jesus, que foi, sua mãe foi dom do Espírito Santo. Se não foi isso, cara, uma vez você precisou muito do seu pai para algo que é irretribuível, que foi a vida. Se aí você não conseguir ter a humildade de assumir isso, então pode esquecer, cara, que realmente você não vai ter humildade de pedir ajuda para ninguém, porque você não consegue nem assumir que você precisou do seu pai para ter vida, velho. Que é algo óbvio. Imagina para outras coisas, cara, que no trabalho, no relacionamento, nas finanças, nas emoções ou qualquer outra coisa. Então, geralmente, essa dificuldade envolve os pais. E eu vou dizer isso como experiência própria. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu era um cara muito orgulhoso. Eu não gostava de pedir ajuda e falava, cara, eu vou fazer tudo sozinho. Porque eu queria provar que eu conseguiria fazer melhor que os meus pais. Julgava tanto eles, o que eles tinham feito em suas vidas, e queria que fosse diferente comigo algumas coisas, que eu sempre me colocava nesse lugar de nunca pedir ajuda. Pra você ter ideia, mano, até na faculdade, velho, sabia que, tipo assim, eu ia pros plantões de dúvida escondido, para que meus amigos não soubessem que eu tava pedindo ajuda, velho. Sério mesmo. Se alguém tiver assistindo esse vídeo aqui depois, vão descobrir isso. Eu ia pra plantões de dúvida, mano, escondido. Mas, ó, e ainda assim, eu ia pro plantão de dúvida, mano, em última circunstância. Assim, eu fiquei o dia inteiro, a semana inteira, e aquilo exercício eu não consegui fazer. Aí eu vou pedir ajuda. Mas assim, eu me lascava, mano. Eu chegava, assim, sabe, no fundo do poço. Pra aí sim pedir ajuda. Tá entendendo? E não reconhecer logo de cara, cara, que eu tenho algumas qualidades, mas muitas deficiências. E que nessas deficiências é aí que entra o coletivo. Eu consigo encontrar no outro algo que possa complementar essa minha deficiência. Por exemplo, é perceptível que eu não sou um cara, como posso dizer, que, que canta muito bem. Entende? Então, se a gente for criar uma igreja, por exemplo, ou vamos criar uma banda, eu não vou ser o vocalista, entendeu? Então, isso exige necessariamente que eu faça o quê? Encontre um vocalista. Ou seja, na minha deficiência, eu consigo encontrar o melhor do outro, para que assim a gente construa uma banda de sucesso. Percebe? Então, o ato de pedir ajuda, ele exige muita humildade. E essa humildade geralmente vem da nossa posição em relação aos nossos pais. Se eu não consigo nem assumir que eu precisei dos meus pais para ter a vida, quem dirá pedir ajuda e ter humildade para pedir qualquer outra coisa para qualquer outra pessoa? Se eu não consigo pedir ajuda para os meus pais, cara.
Entende? Então, uma prática muito comum que eu comecei a fazer, depois de compreender isso, foi, cara, mesmo que os meus pais não tenham as mesmas experiências do que eu, cara, eles têm 20, 30 anos a mais do que eu, e muitas das vezes eu peço a opinião deles de coisa que eles não sabem da minha vida profissional, tipo, eles não sabem o que é marketing digital, não sabem o que eu faço, mas que eu dou uma contexto e falo assim, pai, se você estivesse passando isso, 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 o que que você faria? Já passou por isso? Se você já passou, como que você lidou? O que você acha que eu devo analisar? Pede ajuda. Se você está com dificuldade de pedir ajuda, tem dificuldade de pedir ajuda para os outros, começa pedindo ajuda para os seus pais, que quando você se colocar nesse lugar de pedir ajuda e voltar para o seu lugar de filho, de humilde em relação aos seus pais, para você pedir ajuda para qualquer outra pessoa vai ser muito mais fácil. Porque, cara, se você tem que se manter orgulhoso em relação aos seus pais que não cobram, não exigem nada de você além de ser filho, você não vai conseguir ser humilde em outro lugar, vai. E aí, aqui, muitas vezes, a humildade, as pessoas não podem confundir com esse ato necessariamente de arrogância, né? Ah, eu não sou nariz empinado, eu sou humilde, entende? Mas aí você vai falar assim, tá, mas você consegue pedir ajuda em relação a isso? Não, pro meu pai eu não falo. Com meu pai, não. Com a minha mãe, não. Não, com aquele sócio, não. Aquele lá, jamais. Então fica com as mágoas, com os julgamentos, com as exigências, cara, que não levam pra frente, não levam pro caminho do sucesso, sabe? Então, é evidente que toda essa construção do sucesso, ele envolve esse pedido de ajuda.